Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui de uma coisa bem interessante que é da Lauren, bem conhecida na área aí, eu acho que a maioria de vocês conhece. Que nada mais nada menos ela criou aqui uma comunicação, né, com o Ghidra ali através do MCP, né? E daí beleza, né? Aí eu falei, vou fazer um teste, né? Só que daí eu fiz um teste, eu dei uma melhorada para, além do cloud ali nosso conectar, ele poder fazer todo um iTap, sair clicando, navegando, mostrando. Só que daqui eu quero chamar um ponto de atenção porque é o seguinte. Por exemplo, eu sou um cara que estou estudando mais sobre engenharia reversa a fundo. Algumas coisas eu não entendo, inclusive estou gravando alguns vídeos sobre aquilo que eu venho aprendendo e vou postar no canal, né? Mas eu acho algo interessante como que os atacantes maliciosos podem explorar disso. Por que acontece? O cloud, né, você pode simplesmente pagar, então simplesmente você tem um cartão ali de crédito e um dinheiro você pode acessar ele. Mas a que nível agora os atacantes podem infiltrar? Porque ali quando eu comecei ali, hacking e tal, não tinha nada de IA. Então você tinha que simplesmente pesquisar e resolver-se as coisas, né? Então hoje tá muito mais prático, muito mais fácil. Porém, a gente sabe que quando você não entende o que você está fazendo, você está sendo script kid. Enfim, só que na época, quando os script kids existiam, e porque sempre vai existir, às vezes o ataque não era tão efetivo. Por exemplo, às vezes tinha uma fala de SQL injection de uma aplicação, eles rodavam SQL map, beleza, às vezes pegava, às vezes não. Só que hoje, agora, com a evolução da IA, eles conseguem ser objetivo, conseguem ter resultado, mesmo ainda que não entende a fundo. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu pedi para ele analisar aqui um binário para mim, tá? Onde era de fato vulnerável, tá? Então a gente tem conectado aqui o Ghidra ali, né, através do MCP, né, igual eu falei para vocês. Só que o que acontece aqui, né, que era pela Lauren, claro que a ideia do MCP, da conexão é tudo boa, é para automatizar, ser mais objetivo. Claro, a gente pode depender 100% da IA, mas nos auxilia, potencializa, é muito mais rápido e a gente sabe disso. Mas observa só essa análise, tá? Que eu achei bem interessante. Então, beleza, aqui está o binário geral. Simplesmente eu pedi ali para o cloud, né? Especifiquei, porque até para usar você tem que ter contexto como usar. Ele analisou, testou, validou tudo, né? E daí eu só tinha instalado uma ferramenta para sair clicando e tirando print e validando para mim melhor. E aí, beleza. E daí criou-se esse iTap aqui, ó. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês, né? Quem conhece já vai saber, né, da onde isso é do Beautiful, que é um desafio de engenharia social que você deveria pegar a flag, tá? Mas lembrando que eu quero mostrar para vocês o ponto, como a segurança agora, se nunca foi tratada a sério, tem que ser muito mais. Porque agora os poderes de ataque dos hackers maliciosos estão muito mais efetivos, tá? E aqui eu dei exemplo, né? Ele já fala reverse engineer, né? Arquitetura ali e tal, o GIDA, as ferramentas que usou, tá? Ele vai falar sobre reconhecimento inicial, abrindo o GIDA, encontrando o ponto de entrada, analisando a função MEI, analisando a função do busca BST, extraindo dado BST mais valor esperado, escrevendo o solver em Python, obtendo a flag e conceitos aprendidos. Então, o que acontece? Ele deu reconhecimento inicial, e só lembrando, tá, pessoal? Claro que vocês podem pensar, Fel, mas isso aí foi que está público, o próprio GitHub já dá meio que um caminho à luz, mas se vocês observarem, principalmente do ano passado, de novembro para cá, o ataque de supply chain tem ocorrido muito por conta disso, a galera usando de fato a IA, principalmente bibliotecas públicas que a galera usa há muito tempo, explorando. Então a gente está falando a um nível mais alto e só que também nível mais baixo, isso é possível. Então assim, o vetor agora e o script kid que seja, ou o atacante que tem conhecimento de fato usando isso, ele tem um poder de ataque muito grande, tá? Então eu vou dar um exemplo dessa análise, tá? Que antes isso,
uma pessoa com conhecimento, tá, de organização, arquitetura de computadores, binário, octal, hexadecimal, todo esse conceito, assembly, memória, registradores, faria isso, mas poderia ter uma análise, demoraria muito mais. E dependendo do nível, claro, de desafio de quem está analisando, talvez nem chegaria tão fácil. E ele simplesmente fez isso para mim e executou nada mais, nada menos ali que por 3 minutos, tá? Então, beleza, ele vai falar sobre reconhecimento inicial, né? Ele fala antes de abrir qualquer ferramenta pesada. E eu deixei para ele escrever bem passo a passo para que vocês possam entender também melhor. E qualquer desafio é obter as informações básicas do binário, né? Então, ele fala ali, né, que é um executável Linux, a arquitetura x86-64, os endereços de base serão randomizados em termos de execução, mas no GIDA veremos offsite relativos. Então ele fala sobre os símbolos de debug que foram removidos, então não teremos nome de funções legíveis. O Dynamic Linked ali, ele vai usar a libc do sistema, podemos ver chamada como printf, scan e string ali, né, nesse cenário. Então beleza, então ele dá exemplo ali, ó, buscando a string, né, pelo binário, né, dando um grep pro flag, correct, enter, og. E ele tem whether flag, incorrect e correct, né, que seria incorreto, correto, enfim. Aí ele fala, ó, a presença entre a flag correct e incorrect nos diz que este é um crime clássico. O programa pede uma entrada válida e imprime se está certo ou errado. Nosso objetivo é entender a lógica, a validação e reverter a flag correta. Então, beleza, ele vai tentar ali, ele vai analisar os dados, tá? E aí ele vai dar exemplo de binária, vai identificar e vai procurar essas funções afim. E aí o que acontece? Ele encontrou um ponto de entrada, né? Que é achando ali na função ali, né? Ali aqui a memória, ali a função de fato dele, né? Basta você dar 2 cliques, de fato você veria aqui. Isso aqui do lado é meio que um pincel do código, tá, pessoal? Então é meio que... é como se fosse o código a nível mais humano, podemos se dizer, tá? E ele achou onde tem ali a função onde está incorreto é incorrect, incorrect e correct, tá? Se não me engano aqui mais abaixo, tá? E beleza, então o que que acontece? Analisou ali a função do enter, né? Na entrada LF, né? Na libStartMain. E o primeiro argumento dessa chamada é o ponteiro da função. Então, de fato, ele achou onde era o ponteiro ali da função, onde de fato vai ter ali o registro. Então, ele dá exemplo, né? Do LF load, né, entrada start e a função ali de fato. Aí ele fala, analisando a função main, então ele vai analisar e nos dizer que de fato o que essa função faz, né? Então ele comenta, então, ó, esta função é mais importante, vamos examinar a descompilação completa e entender cada parte. Então entende, ó, o resultado, a busca, offsite, o que ele vai fazer, se alguém escrever na stack, o que ele muda o programa e tal. Então, ele dá bem detalhado e aí analisa. Se passou por todas as verificações, a flag está correta. Então, ele vai analisar, ó, ele diz todo o scan ali, né, o fluxo de validação que vai ser feito. Ó. Então, assim, entende, pessoal, o nível disso? Porque imagina se poderia ser, sei lá, por exemplo, inclusive vou fazer um vídeo, mais análise manual sobre, que é bypassando o SSL pin do Flutter, mas... tem um código, né, que está no GitHub e a gente vai analisar, fazer engenharia reversa disso e de fato olhar tal, mas tipo, é bem manual, você entendendo, passo a passo, não dependendo, claro, de IA nem nada. Mas com a IA é como isso é muito objetivo e certeiro. A gente sabe que, claro, IA no momento não pega tudo, não identifica tudo, mas quanto mais você tem conhecimento, mais você consegue passar a informação certa para ela, ela consegue ser mais objetiva e mais resultado, tá? Então ele vai analisar outra função ali a fundo, tá? Então, eu vou passar aqui a grosso modo, tá? Qualquer coisa, se precisar desse write-up, eu mando aqui na descrição, enfim, eu subo ali no GitHub para vocês terem acesso para ler mais com calma, tá? Então, ele vai analisar, vai visualizar, isso aqui é muito, eu achei bem legal, em BST, a tabela em ASCII ali, tá? Então, ele faz todo o diagrama da árvore do BST aqui, ó, exemplo de caracteres e tal. E aí ele vai falar sobre extração de dados, vou ser bem objetivo, tá, pessoal? É mais o nível de poder das IA hoje e execução, tá? E aí, beleza, ele vai passar em filme geral, ele vai pegar esse array, né? Que contém índice esperado de cada posição da flag, né? Então ele vai posição de 0 a 7, de 8 a 15, enfim.
E daí o que que acontece? Vai escrever um solve em Python, tá? Então, o que que acontece, quer dizer? A validação em Bash usa uma árvore binária de busca em um array. Para cada caractere de flag, a função BST lookup, acho que pronuncia assim, enfim, me corrija, lookup, se não me engano, retorna um índice de onde o caractere está na árvore. Este índice compara um array com valores esperados. Então, basta mapear expect, né, apontando para BST data ali no expect e a posição do array, tá? Então, o que é que acontece? E aí, ó, os dados BST extraídos do binário da chave indica do array do BST, valor do código em ASCII do caractere naquela posição. Então, ó, validando ali naquela posição, ele consegue todo trazer a flag, ó. Flag, where e tal. E o que que acontece? Ele vai reconstruir a flag, né? Então ele vai mandar ali, vai reconstruir a flag, né? Aí ele dá um ponto ali, né? Simplificando, ó, nota que o solve é extremamente simples. Não precisamos implementar a busca do BST como a função BST lookup, né? Apenas retornar o índice onde o caractere está armazenado na árvore. Basta fazer um mapeamento inverso, o dado índice esperado, qual o caractere está naquela posição. É só uma consulta direta do array do BST. Então, do meio para o fim, ele consultou diretamente a função do array do BST, né? Na tabela ASCII, então ele consegue obter essa flag, né? Então, ele executa ali o script, né? Flag encontrada, né? De tamanho 33 caracteres. E ele valida aqui, ó, e simplesmente a flag está correta. Claro que esse é um cenário que você pode analisar bem simples, né? Quem entende mais a fundo, principalmente em engenharia reversa, sabe que não foi tão complexo. Mas o nível de se fazer isso, quer dizer, o nível da eficiência disso é muito grande, sabe? Então, a gente vê que é um poder muito grande, né? E aí, né, ele usou o Python GUI ali, né? Que é sair clicando, teclado, screenshot do monitor. E o Image Magic, né, para fazer anotação com seta ali, enfim, tal. Então, para vocês entenderem o nível disso. Mas é isso, espero que tenham gostado. Então, a gente começa a entender o conteúdo da Idepson, né? Que vocês sejam script kids agora de IA, porque na época tinha o que só rodava ferramenta, agora o que roda ferramenta junto com IA. Mas para vocês entender, há dois pontos de vista aqui, tá? O primeiro, o quanto se você estiver estudando isso, a IA pode auxiliar vocês no conhecimento, às vezes num desafio que não conseguiu, passo a passo, como que aprender, como pensar sobre, o que reforçar de fato no estudo, mas olhando por outro lado, o nível de atacante, o que ele pode fazer, o que ele pode explorar, principalmente ataque de supply chain, eu acredito que vai ser um dos ataques mais recorrentes, ali falando de fato de 2026, tá? Então é isso, espero que tenham gostado, um vídeo rápido aqui, curte, compartilha e não esqueça de se inscrever no canal.